Então tem tópicos para se explorar, né? Acho que para os pesquisadores que estão no campo ou querendo se aproximar do campo, tem uma série de temas aí interessantes, né, para se trabalhar. Tá? A ideia de analisar um pouco mais transferência de tecnologia do ponto de vista do Triple Helix e principalmente o papel dos mecanismos em ambiente de inovação, né? Ou seja, olhando a universidade enquanto empreendedora, né? Olhar esses processos de transferência de tecnologia, de incubação de parques tecnológicos, de aceleração de hubs, né? Como é que essa atitude empreendedora e esse transbordamento de conhecimento da academia para o setor produtivo ele ocorre, né? Tem uma avenida grande para se explorar, por exemplo, a gestão e a governança desses mecanismos, né? Porque acaba se analisando como se eles fossem parte também principalmente da universidade. E acho que é um pouco mais, talvez, do que isso. Isso é um tema que particularmente me interessa bastante, eu venho há alguns anos trabalhando nesse foco. Tem um segundo campo, também derivado aí desse primeiro, que é entender o papel dos atores intermediários. Tá? Quer dizer, na verdade, a interação entre as esferas, principalmente os pontos de superposição, surgem atores, né, institutos tecnológicos, ONGs, associações, organizações de apoio, agências, né, uma série de atores, inclusive os próprios, né, aceleradores, hubs, parques, que fazem um processo ali de codificação, decodificação do conhecimento, né, que formam ali pessoas e negócios juntos e que permite, né, que o processo de inovação aconteça. Tá? Então, entender a dinâmica de interação entre esses atores, né, ela é de bastante importância. A gente vê uma série de estudos, principalmente estudos de caso, estudos, né, micro, bem focados. Precisa se construir talvez um pouco mais uma síntese sobre essa temática aqui, do papel dos intermediários. Já se sabe que eles são relevantes, né? A questão é como encaixar isso dentro, né, da Triple Helix de forma adequada. Tem um outro tema, né, que é o papel do governo. Tá? A gente acaba olhando o governo muito de uma forma estática, como sendo um ente que tem que regular a atividade econômica e fomentar a atividade de ciência, tecnologia e inovação, né, e ponto. Na verdade, é mais do que isso. Né? Quer dizer, é importante olhar para o papel do governo como um agente ativo, né? Primeiro entender que o governo tem várias camadas, tem vários agentes distintos, às vezes inclusive com ações que são, né, antagônicas, que não vão na mesma direção. Né? Discutir talvez intervenções mais específicas, né? Por exemplo, a discussão de capital de risco público, né? Por exemplo, que é uma discussão que tem nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil a gente tem casos, até exemplos, né, da FINEP está aí participando de fundos, mas a discussão sobre isso, o volume dessa temática ainda é pequena. Tá? Talvez discutir essa relação que a Triple Helix coloca para o Estado e a própria visão, né, keynesiana. Tá? Vem surgindo agora a discussão, né, da política de ciência e tecnologia orientada a missões, a partir do trabalho da Mariana Mazzucato. É uma outra visão que pode ser trazida para cá e discutida também do ponto de vista da Triple Helix. Tá? Tem mais um ponto que aparece, que é a discussão, né, sobre a governança ali de cidades inteligentes e iniciativas de desenvolvimento regional. Tá? Na verdade, a gente vê a Triple Helix em algum momento, ela começa sendo discutida do ponto de vista das empresas, né, da universidade empresa ali, do ponto de vista micro. Depois, no segundo momento, ela passa a ser um elemento de uma discussão de políticas e ações, né, nacionais. E depois, no terceiro momento, há todo um foco na discussão do desenvolvimento regional. Né? Inclusive, no Brasil tem uma aproximação entre a discussão de APL e Triple Helix que precisa ser também melhor discutida, que é uma discussão, que é uma aproximação um tanto estranha. Tá? Aqui, quando a gente olha a discussão de desenvolvimento regional, né, principalmente nos países mais desenvolvidos, tem também uma discussão sobre, né, o papel das cidades. Né? As cidades elas se tornam ali elementos
dotados ou que necessitam de uma inteligência, né, para a sua transformação. Então, a governança desses elementos, né, no nível meso, no nível regional, né, no nível mesoeconômico, ela é relevante. Né? E ela está muito baseada na visão que a universidade e o governo são elementos aí do desenvolvimento econômico. Tá? Triple Helix trata da discussão aí de regiões, a gente já vai ver um modelo que fala sobre isso. Né? E aí ela começa a se aproximar de assuntos como, né, cidades inteligentes, projetos de desenvolvimento regional, né? Mas ela acaba não tratando da governança especificamente. Tá? Ela deixa isso para a área de gestão, e que acaba também não sendo capaz por não ter essa visão, né, mais ampla do processo. Tá? A gente tem algumas pistas, né? Tem uma literatura ampla aí sobre distritos industriais, sobre cadeias globais de valor, sobre cadeias globais de inovação, né, sobre governança colaborativa, né, e aí são possíveis teorias ou modelos, né, ideias da área econômica, da área de gestão, da sociologia, que podem ser trazidas e acopladas à discussão da Triple Helix para a gente pensar na governança desses ambientes. Tá? Então, esse é um ponto aí que tem um amplo campo para desenvolvimento. Tá? E, né, o último ponto aí que a gente pode levantar é uma discussão sobre o papel do que a gente está chamando do gestor acadêmico, do administrador acadêmico. Tá? Então, se o grupo de pesquisa ele funciona como uma empresa de consultoria especializada em projetos, né, essa organização, de alguma forma, ela precisa ser gerida. Né? Essa organização que ela em algum aspecto, ela não é informal, né, mas ela também não é formal, ela opera dentro de uma outra organização muito maior, mas com um grau de autonomia muito grande, muito centrado na figura, né, do pesquisador ou dos pesquisadores, do pesquisador líder ou do grupo de pesquisadores. Tá? Ela trabalha essencialmente aí com projetos ágeis, tem todo um processo de buscar recursos, trazer esses recursos e executá-los e gerar uma série de produtos. Né? Alguns são produtos eminentemente acadêmicos, né, e sem uma valoração de mercado direta, mas tem alguns produtos, né, por exemplo, uma assessoria, uma consultoria, algum tipo de serviço técnico, são produtos de mercado que têm a sua valoração econômica. Obviamente, essa discussão também passa pela discussão da liberdade acadêmica do cientista, né? Que é uma discussão tradicional na universidade, que tem a ver também com a discussão da capitalização do conhecimento, que o próprio Hetzkovits faz, né? Quer dizer, eu pontuo, né, ou eu guio minha pesquisa por uma liberdade, por uma curiosidade científica, ou por uma necessidade econômica e social, né, real do cotidiano das pessoas. Né? Então, essa dialética, essa discussão dialética, ela não pode ser perdida, né? Mas a gente entende aqui que grupos de pesquisa no campo da engenharia, no campo da administração, no campo da economia, né, estão cada vez mais operando aí com um modelo de estar olhando necessidades econômicas e sociais reais, né, e estar buscando respostas para como contribuir de fato aí para a sociedade. Tá? Além desses campos, né, das ideias consolidadas e de campos de pesquisa que a gente visualiza, tem uma série de ideias inacabadas ou em aberto que aparece na literatura, né, do Hetzkovits, Leidersdorf e dos seus parceiros. Tá? Então, por exemplo, ideias periféricas como a de circulação de pessoas. Né? Então, eu sou uma pessoa que hoje eu estou numa empresa, amanhã eu estou, né, num órgão de governo. Então, eu estou na empresa, depois, num segundo momento, eu, né, virei um acadêmico. Né? Que essas pessoas elas teriam mais facilidade, né, para transitar, para decodificar, né, a linguagem, para apoiar a transferência de conhecimento e tecnologia entre atores de diferentes esferas. A ideia ela é interessante, mas ela precisa ser, né, a gente intuitivamente acredita que seja verdadeira, mas precisa ser mais desenvolvida. Uma outra ideia é de transformação de esferas em espaços.
ela aparece a partir da cada passada, mas precisa também ser mais explorada. Tá? A gente viu mais recentemente esforços para aproximar a Triple Helix de temas como inovação aberta, como sustentabilidade, né? Então tem uma proposta, tanto a proposta da Quintuple Helix leva discussão de sustentabilidade, a proposta da Triple Helix Twins, tem uma proposta do CAI também, da Triple Helix Sustentável, né, buscando trazer esse tema para dentro da discussão, e mais do que isso, né, com o argumento de que a Triple Helix pode ser um elemento que apoie a inovação e o desenvolvimento sustentável, né, a médio e longo prazo. Tá? E outros temas mais recentes também, já nessa década que a gente vê, né, discussão de indústria 4.0, dos movimentos aí de globalização e refluxo da globalização, a discussão sobre como é que se cria confiança entre os atores, né, das distintas hélices para eles colaborarem, às vezes até da mesma hélice, a conexão entre o nível micro e macro, né, se Triple Helix trata uma questão pontual ou questões mais amplas, tá? E aí, na verdade, todas, né, essas influências de teorias, modelos e discussões científicas mais atuais, elas podem ser trazidas para dentro do modelo. Né? A gente tem um entendimento que a Triple Helix ela não está defasada, né? Ela não precisa ser jogada fora, né? Ou substituída por outra coisa, né, por outro modelo, mas sim que é possível fazer com que ela dialogue com, né, uma série de temas que surgiram mais recentemente. Tá? E aí, uma discussão que ela sempre aparece, que ela é sempre evidente, quando se começa esse tipo de se pensar em expansões do modelo, é a ideia de se colocar mais hélices no modelo original. Né? Quer dizer, inicialmente, o Edskovitz e Leidersdorf foram muito reticentes, na verdade, desde o início, quando o Triple Helix apareceu, sempre tinha uma discussão, não, o setor financeiro deveria ser a quarta hélice, não, o setor, né, militar, ou o setor, né, quer dizer, na verdade, um esforço de alguns segmentos de buscar protagonismo, né? Inicialmente eles rechaçaram bastante essa ideia, depois eles entenderam que o Helix é um modelo vivo, não é propriedade deles e que outros podem trabalhar sobre, e eles mesmos começaram a fazer alguns experimentos em cima disso. Tá? Então tem uma série de versões que vão aparecendo ao longo da literatura, que é importante a gente conhecer aqui. Tá? A posição deles, né, e aí inclusive na discussão mais recente entre Triple Helix e Quadruple Helix, é que, né, o modelo de 3 atores, né, baseado na tríade do Simmel, é suficiente para explicar o que acontece do ponto de vista de geração e uso do conhecimento. Que você colocar, né, mais esferas cria complexidade desnecessária do ponto de vista lá da navalha de Ockham. Tá? Vamos lá, então, os modelos, né, que vão aparecendo. Né? Aparece uma primeira evolução, né, que é o chamado modelo neocorporativista, né, que é proposto aí por Viale e Campo da Lorto. Isso aparece em alguns artigos e depois também não tem mais aprofundamento. Né? A ideia é que as 3 esferas, né, essencialmente, elas não giram soltas no espaço. Né? Então, existem críticas até nessa direção, mas isso não acontece. Tá? Na verdade, elas estão ancoradas num contexto histórico da sociedade e das instituições que fazem parte. Né? E é isso que o Edskovitz e Leidersdorf exploram num artigo de 2003, né? Só que eles chamaram isso de público. Né? E aí o termo ele não é bom para a gente não sabe o que é, se é público do setor público, se é o público das pessoas, da sociedade, se é o público que está assistindo. Né? O termo talvez não tenha sido adequado para se compreender o tema. Tá? Mais adiante, há um trabalho no qual se cria, ao invés de se fazer uma introdução de uma quarta hélice, na verdade se cria uma segunda Triple Helix, onde você faz a universidade, né? Esse público, né, que a gente poderia também chamar de
atores da sociedade e o governo interagirem. E aí esse conjunto aí de 6 hélices, eles interagem como um yin e yang. Essa ideia ela é trabalhada, tem um artigo de uns 5 anos atrás, tem publicações de Leibovitz e Zul sobre o tema. Acho que é interessante da gente olhar, né, mas também precisa de mais aprofundamento, porque se com 3 hélices já era complicado de você entender as interações, né, com dois blocos de 3 hélices isso fica mais complexo ainda. Tá? Entre 2009 e 2019 surgem uma série de proposições, né, com 4 e 5 hélices, né, o modelo de hélice quádrupla aí, proposto pelo Cairns e Campbell é o mais conhecido e é o mais aceito, né, inclusive a gente vê, né, tem um trabalho recente que a gente identifica que, principalmente nos países mais desenvolvidos, há uma transição da discussão. A triple helix, em algum aspecto, ela é abandonada e a quadruple helix passa a ser uma ferramenta, né, de análise, de proposição e análise de políticas públicas, de ciência, tecnologia e inovação. Tá? A ideia é que a quarta hélice, né, é a sociedade civil, né, ela é integrada por atores ali organizados, né, e você tem também uma série de influências relacionadas ao papel da mídia, da cultura daquele grupamento social, daqueles grupamentos sociais. Tá? E aí a gente vê uma interpretação também um pouco equivocada sobre quadruple helix, dizendo, não, incluímos a sociedade, né, como se os atores das 3 outras esferas não fossem também membros da sociedade, também não são. Tá? Num segundo momento, né, os autores, o Cairns e o Campbell, eles avançam nas suas discussões e eles resolvem também trazer a temática da sustentabilidade e incluem uma quinta hélice nesse modelo. E aí a gente tem alguns, né, comentários a fazer, mas emerge a ideia da quintuple helix, né? Eles advogam a ideia do modo 3 de produção, né, que há uma nova transformação na forma de se produzir né, conhecimento na nossa sociedade. Tá? E, obviamente, a ideia aqui é você trazer as preocupações, né, com a sustentabilidade do planeta, com o contexto ambiental que a gente está inserido. Tá? Em 2012, aí, esse trabalho, na verdade, é que encerra é o marco que encerra esse bloco. O Leidersdorf fala assim, olha, beleza então, né? Na verdade, assim, do ponto de vista institucional, vocês podem incluir quantas hélices vocês quiserem. Né? E aí ele propõe um trabalho, né, que é, né, o N-tuple helix, tá? Que é dizendo assim, um número infinito, né, N de hélices. Esses modelos todos são tentativas de se explicar o que acontece numa economia baseada no conhecimento. Né? E ele publica esse artigo exatamente no Journal of Knowledge Economy, que é editado pelo Cairns. Então, o argumento pode se modelar da forma que se quiser, tá? Entendendo que, né, quer dizer, não é só o lado institucional, é o lado, né, evolucionista. Tá? É preciso compreender o processo de criação, apropriação e uso de conhecimento científico e tecnológico entre, né, todos esses atores. Né? Se efetivamente, tá, esses atores de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta hélice são elementos centrais nesse processo ou não. Né? E aí é que, né, então assim, o que o Leidersdorf argumenta, ou ele alerta, é que até 3 dimensões, né, você tem facilidade de fazer isso, você tem capacidade matemática e computacional. Né? Trabalhando com modelos com mais dimensões, isso fica mais complexo. Tá? E que do ponto de vista dele não faz sentido incluir mais atores e esferas se não houver uma contribuição de fato. Né? O que a gente já sabe de trabalhos mais recentes por exemplo, existe o trabalho a professora Andréa Mineiro, que olha quádruple helix em parques tecnológicos no Brasil e identifica atores, e identifica papel. Né? Então, quer dizer, essas 4 dimensões são importantes. Ao mesmo tempo, ela busca olhar a quintuple helix e se chega à conclusão que não tem atores. Ela não encontra os atores, então ela não consegue trabalhar
com o conceito de quinta hélice, né, e que a gente ouve isso também de alguns outros autores.